Olá, pessoal, bom dia a todos vocês. Nós estamos aqui dando início, a mais uma aula e nós vamos então começar a falar aqui sobre a Era Vargas, sobre esse período que compreende aqui, o governo do Getúlio Vargas. E eu espero que todos vocês estejam bem, que todos vocês estejam seguros. E aí vamos falar então sobre esse período do governo aqui no qual Getúlio Vargas foi o presidente do Brasil. Então, a Era Vargas, ela começa de 1930 e vai até 1945. Esse período foi marcado pela liderança das políticas aqui de Getúlio Vargas, que teve aí como o presidente durante esse período varguista. As transformações políticas sociais desse período, quais foram as principais mudanças políticas que aconteceu nesse período? Nós tivemos, então, o crescimento da população urbana em relação à agrária, a importância da indústria aqui na economia nacional e a ampliação do poder dos empresários das cidades, e os setores médios urbanos cresceram em número e conquistaram, então, maior importância na vida política do país. Então, durante o governo aí do Getúlio Vargas, nós tivemos, então, como transformação o crescimento da população urbana, nós tivemos, então, uma migração muito grande do campo para a cidade. É o momento que o país passa, então, por um processo de industrialização e de um investimento muito grande na economia nacional. Há uma ampliação aqui do poder dos empresários e um crescimento nos setores urbanos, aqui, no qual conquistaram aqui maior participação política. Quais são as fases, então, do governo de Getúlio Vargas? O governo do Getúlio Vargas foi dividido, então, em três momentos, que é o governo provisório, que vai de 1930 a 1934, a República Nova, que vai de 1934 a 1937, e o Estado Novo, a partir de 1945. Nós vamos ter, então, a Revolução de 30, em 1934 nós vamos ter eleições diretas, em 37 acontece o golpe do Estado, em 1945 acontece então a redemocratização. O Getúlio Vargas, gente, ele foi assim, ele tinha uma predileção muito grande, pelos regimes nazo-fascistas, Então por isso ele vai implementar aqui no Brasil uma política extremamente ditatorial, aqui. E aí nós vamos então falar sobre esse primeiro momento do seu governo, que é considerado então como governo provisório, que vai de 1930 a 1934, aí a 34. Acontece então em 1930 a 1934 a suspensão da Constituição, então ele proíbe, aqui a presença da Constituição Republicana em 1891. Então, a suspensão da Constituição Republicana em 1891, o fechamento dos órgãos do Poder Legislativo, Congresso Nacional e Assembleias Legislativas e as câmaras municipais. A indicação de interventores militares ligados ao tenentismo para chefiar aqui os governos estaduais. O objetivo era desmontar a estrutura política da Primeira República baseada no poder dos coronéis fazendeiros. Então, aqui durante o governo provisório foi implementado aí, essas várias mudanças, aqui como governo provisório. Aqui nós temos então alguns cartazes, do governo, durante aí esse processo de manifestação contra a ditadura do Getúlio Vargas, paulistas às armas, abaixo a ditadura, para o bem de São Paulo, aqui, então são cartazes, aqui que iam contra a ditadura, do Getúlio Vargas. A Revolução Constitucionalista de 1932. Vargas revelou-se então centralizador e preocupado com a questão social e interessado em defender as riquezas nacionais. Então ele estava preocupado em defender os direitos de uma elite aqui e não estava preocupado em defender os interesses do povo. A oposição do partido PRP, assustada e desejosa da volta das práticas existentes aqui durante a Primeira República,
se alia ao Partido Democrático, né, aqui porque eles estavam descontentes aqui com a nomeação desse interventor, né, que é o João Alberto Lins e Barros, para governar então São Paulo. A oposição exigia a nomeação de um interventor paulista e civil. Vargas cedeu então à pressão e nomeou Pedro de Toledo, o que não silenciou os opositores, pelo contrário, continuou, né, cada vez mais, né, havendo aqui o processo de insatisfação com Getúlio Vargas. Exigiam também novas eleições para presidente e a convocação de uma Assembleia Constituinte, pois os ricos fazendeiros ainda controlavam o sistema eleitoral, que era, nessa época, bastante fraudulento. Então, eles queriam que houvesse aqui novas eleições para presidente e que houvesse aqui uma convocação de uma Assembleia Constituinte. Em maio de 1932, vários estudantes paulistas, como o caso do Martim, Miragaia, Drauzio e Camargo, morreram no confronto com a polícia, onde estavam reivindicando aqui, né, estava lutando contra o governo Vargas. Eles então foram mortos e aí foi criado um movimento, né, em sua homenagem, chamado de MMDC, com as siglas dos nomes desses estudantes, né, que morreram e se tornaram então símbolo do movimento constitucionalista. Movimento esse que queria então derrubar do poder o Getúlio Vargas. E aí, gente, em 9 de julho de 1932, essa revolução mobilizou armas e 30 mil homens de São Paulo para lutar contra o governo federal. Indústrias paulistas contribuíram fabricando material de guerra, né, granadas, máscaras contra os gases, lança-chamas e capacetes. Eles queriam porque queria derrubar aí o Getúlio Vargas. As tropas paulistas isoladas do resto do país não receberam o apoio esperado dos outros estados, somente de Mato Grosso, que acompanhou as tropas paulistas. Após 3 meses de lutas, muitos mortos e feridos, os paulistas foram derrotados, né, aqui pelas tropas federais. Os paulistas obtiveram uma vitória política, pois o governo federal procurou evitar indispor-se com a elite de um estado que tinha aqui grande poder socioeconômico. Garantiu-se as eleições para a Assembleia Nacional, então, Constituinte. E aí agora nós vamos falar, então, do governo constitucional, de 1934 a 1937. Em 16 de julho de 1934, foi promulgada, então, uma nova Constituição brasileira, no qual essa nova Constituição brasileira trazia, então, os seguintes principais pontos, né, presentes, então, nessa nova lei do Brasil. Primeiro, o voto, né, aqui, então, a primeira coisa que foi, né, promulgada nessa Constituição, que um dos primeiros pontos é o voto, a eleição aqui para os poderes executivo e legislativo passaram a ser por meio do voto secreto, e não mais do voto aberto, né? As mulheres adquiriram, então, direito ao voto. Analfabetos, mendigos, militares, até o posto de sargento e de pessoas sem direitos políticos não poderiam votar, e a criação de uma justiça eleitoral para zelar e para garantir aqui, né, que não houvesse fraude no processo eleitoral. Depois nós temos, então, os direitos trabalhistas, né? Eles queriam, então, foi estabelecido na nova Constituição a instituição do salário mínimo, tudo isso no governo do Getúlio Vargas, tá? A jornada de trabalho de 8 horas diária, a proibição do trabalho de menores de 14 anos, férias anuais remuneradas, a indenização na demissão sem justa causa, né? Tudo isso foi o segundo ponto, né, aqui que entrou para a nova Constituição brasileira naquele momento. O terceiro seria o nacionalismo econômico, né, que houvesse, então, que era para haver uma proteção das riquezas naturais do país, como as jazidas minerais e quedas de água capazes de gerar energia. Essa Constituição, gente, ela estabelecia que o primeiro presidente seria eleito pelo voto indireto, pelos membros da Assembleia Constituinte. Como que funcionaria esse voto indireto?
Só poderia votar naquele momento quem fazia parte, os membros da Assembleia. As vagas aliás, as vagas foi ótimo. Vargas saiu vitorioso, recebendo então 175 votos contra os 59 de Borges de Medeiros. Então, o Vargas passaria a ser então presidente eleito e não mais presidente provisório. Agora ele havia ganhado aí as eleições através do voto indireto e somente a Assembleia Constituinte poderia votar. O que é a Assembleia Constituinte? É a Assembleia aqui dos deputados. Nesse período, gente, ganha destaque na vida pública do país dois grupos políticos com ideologia bastante diferente, que seria o grupo dos integralistas e o grupo dos aliancistas. E vamos falar sobre eles. Aqui nós temos algumas imagens. O integralismo estava muito associado ao nazismo, né? Tanto é que vocês vão ver aqui os princípios, né, do integralismo é baseado no nazismo, né? E já aqui vou falar então um pouquinho do integralismo. Quem era o líder desse sistema político integralista? É o Plínio Salgado. Em 1932, o Plínio Salgado, né, intelectuais e políticos lançaram o Manifesto à Nação, expondo os princípios do integralismo. Era de inspiração nazifascista e criou-se a Ação Integralista Brasileira, que conquistou a simpatia de empresários, parcela da classe média e parte dos oficiais das Forças Armadas. Combatia-se então o comunismo, pregava o nacionalismo extremo, existência de um Estado centralizado e forte, a disciplina e hierarquia dentro da sociedade, a entrega do poder a um único chefe. Os integralistas eram submetidos a uma rígida disciplina, vestiam uniforme com camisas verdes e desfilavam pelas ruas com as tropas militares gritando a saudação Anauê, que em tupi significa você é meu parente. Atacavam agressivamente os adversários de outras organizações políticas. E o principal lema dos integralistas era Deus, Pátria e Família. Foram criados mais de 1.000 núcleos da ação, né, integralista brasileira no Brasil. E nós temos, então, o segundo grupo político, que é o aliancismo, que já era um grupo mais, né, aqui mais social, que pregava mais aqui, né, os direitos socialistas. Eles defendiam a ideia de pão, terra e liberdade para as pessoas naquele momento. E aí, né, a Aliança Nacional Libertadora, né, a ANL, era uma corrente política contrária à ação integralista brasileira. Os seus membros aqui eram chamados de aliancistas. Eles reuniam vários grupos de várias tendências socialistas, anarquistas e comunistas. Seu programa político incluía a nacionalização das empresas estrangeiras, o não pagamento de dívida externa, reforma agrária, garantia de liberdades individuais, e o lema era pão, terra e liberdade. Então já dá para vocês terem uma ideia o que é o aliancismo defendia. Os direitos sociais, os direitos igualitários. Com seu crescimento, o governo Vargas, apoiado por conservadores, considerou a ANL ilegal. E então o Getúlio Vargas temia aí, né, o surgimento desse grupo, né, e logo foi considerado como um grupo ilegal. Em 1935, mandando prender aqui os seus líderes, alegando que eles estavam tentando, né, aqui planejar um golpe de Estado. O Filito Müller, chefe da política, acusava-os de serem controlados por perigosos comunistas e financiados por estrangeiros. A revolta militar planejada pelos comunistas em revolta ao fechamento da ANL. A revolta ocorreu então em novembro de 1935 nos batalhões do Rio Grande do Norte, Pernambuco e Rio de Janeiro. Então, gente, dá para vocês observar que, né, os comunistas aqui, a ANL passou a ser considerada como inimigo do Estado, né, como inimigo aqui do governo getulista.
né? Então, eles passaram a ser inimigos porque eles acreditavam, né, o Getúlio Vargas acreditava que eles estavam sendo financiados por grupos, né, comunistas, né, de outros países. E aí, gente, a rebelião foi logo controlada, né, por forças governamentais aqui. Alguns desses setores do governo radicalizaram o regime, e aí, em nome do perigo comunista, prenderam então milhares de sindicalistas, operários, militares, intelectuais, e eles todos foram considerados como subversivos, como inimigos do Estado, né? Então, daí você pode perceber que é um governo extremamente contra, né, a democracia, é um governo autoritário, né? E é um governo, né, que vai impor aí a sua forma de pensar através da ditadura. Então, nós temos aqui, né, pleiteado aqui no nosso país, né, uma ditadura varguista. O governo ditatorial de 1935 a 1937 aproximava então-se da data das eleições e Vargas deveria entregar o mandato em 1938, mas, pelo contrário, ele queria continuar no poder, né? Então, ele deveria entregar, mas ele não queria. No final de setembro de 1937, o serviço secreto denunciou o plano dos comunistas, que na verdade já era um golpe aí do Getúlio Vargas para não sair do poder. Esse plano ficou chamado de Plano Conrad para acabar com o regime democrático no Brasil. O plano, gente, era uma farsa do governo getulista aqui, com a ajuda dos integralistas. Então, foi um golpe que ele deu para não sair da presidência do Brasil, porque ele não queria sair, ele queria continuar. Foi decretado, então, estado de guerra, a polícia prendeu, então, grandes números de adversários do governo, no qual eles consideraram, então, inimigos do Estado. No dia 10 de novembro, gente, o Congresso foi cercado, foi fechado. Aqui, né, o Getúlio Vargas mandou fechar o Congresso, e aí ele estabeleceu uma nova Constituição, iniciando assim um governo ditatorial, né, uma ditadura getulista, que é o que nós vamos entrar agora falando sobre essa ditadura getulista. Nesse período, gente, foi instaurado no Estado brasileiro o estado de emergência, onde o governo podia invadir casas, prender pessoas e julgá-las e condená-las se ele achasse que fossem inimigos. Vargas tinha amplos poderes em suas mãos, seus atos não podiam ser submetidos nem à justiça, porque ele estava acima da lei. Ele mandou fechar aqui a Assembleia Legislativa, o restante aqui do grupo, né, ficaram com medo, os estados então perderam a sua autonomia, os governos estaduais foram entregues aqui a interventores, que eram, né, aqui, né, amigos, né, aí do presidente. Em comemorações públicas nas capitais, as bandeiras estaduais foram queimadas para simbolizar então a morte do federalismo e a implementação de um governo ditatorial aqui liderado pelo Getúlio Vargas. Os partidos políticos todos foram extintos, as eleições foram suspensas, foi proibido greves, qualquer manifestação contra o governo era proibido. Houve uma perseguição muito grande, né, aqui por grande parte da população. Houve tortura, morte de milhares de cidadãos que o Getúlio imaginavam que fossem inimigos, eram mortos. Ele vai utilizar aqui a propaganda para conquistar a simpatia popular, né, que ficou conhecida, inclusive, essa propaganda, gente, de populismo, né, no qual usa a mídia, né, para vender uma falsa imagem de um governante. Em 1939, o governo criou o DIP, que era um departamento de imprensa e propaganda, no qual somente o DIP ia, né, vincular, né, nesse sistema de imprensa e propaganda aquilo que o governo queria. Diretamente, então, ligado ao governo, encarregado de coordenar a propaganda oficial e censurar aqui os meios de comunicação social, como o caso do rádio, do cinema, do teatro, da imprensa. Criou-se uma propaganda de rádio obrigatória, que era chamada Hora do Brasil, que inclusive existe até hoje, né, que é um programa de rádio obrigatório para todas as redes de rádio, que divulga aqui, gente, as realizações do governo, o que o governo fez aí ao longo do dia.
Foram produzidos milhares de cartazes, no qual apresentava aqui Getúlio Vargas como o salvador da pátria. Inclusive, gente, a Rede Globo, né, criou uma novela aqui criticando esse governo chamada de Salvador da Pátria, que criticava aqui o governo getulista. O Ministério da Educação foi outro órgão, gente, que houve aqui importantes mudanças, né, aqui exaltando a figura do Getúlio Vargas, né, sendo inclusive tomadas várias medidas aqui no ambiente escolar. Houve, então, a obrigatoriedade do ensino de moral e civismo, né, que era a educação moral cívica. Era obrigatório o canto e o coral aqui, né, dos hinos nacionais, né, o hino da bandeira e o hino do Brasil. Foram obrigados as escolas a fazer os desfiles e paradas de estudantes para comemorar aqui as datas cívicas, né, como o caso do 7 de setembro. Foram adotados livros didáticos que promoviam o culto ao Getúlio Vargas e ao seu governo. Então, gente, o Brasil, nesse momento, viveu uma ditadura extremamente acirrada aqui, né, durante o governo do Getúlio Vargas. Aqui nós temos, então, a figura, né, do Getúlio Vargas, né, aquele amante das crianças, e aí nós temos um outro cartaz que diz o Brasil Novo, Getúlio Vargas e sua vida para a criança brasileira. Só faltou chamar a criançada, né? O governo encomendava, então, canções com letras favoráveis à sua política. Um dos compositores mais famosos foi o Altair Alves, Wilson Batista, né, que foram cantores que foram convocados para cantar músicas, né, que exaltasse, né, aqui o governo. Inclusive tem uma música que fala assim, ó, Brasil, eu te amo, né, que foi uma forma de exaltar. Tanto é que ele fala que se você não ama, então deixe, né, aqui. Em 1943, uma homenagem ao aniversário de Getúlio de Vargas, Benito Lacerda e Darcy de Oliveira compuseram o Salve 19 de Abril, né, que diz o seguinte, foi inclusive gravado por Dalva de Oliveira. Vou ler um trechinho aqui, né, dessa música, né, que falava do Salve 19 de Abril. Se veio ao mundo, foi Deus quem quis. O timoneiro que está com o leme do meu país e prassiga o rumo certo, meu Brasil. Deus lhe dê muitos 19 de abril. Muitos intelectuais, gente, daquela época resistiram à ditadura de Getúlio Vargas, como foi o caso do Graciliano Ramos, que foi acusado de participar da ANL, né, que era esse grupo aqui, né, que era, né, contra o governo de Getúlio Vargas, e lá ele foi preso em 1936 e escreveu o livro Memórias do Cárcere, né, no qual ele escrevia memórias, né, no momento em que ele estava preso. Agora nós vamos falar então da política econômica de Getúlio Vargas. Qual foi as medidas tomadas por Getúlio Vargas em favor da economia? Vargas procurou agir em defesa da cafeicultura, proibindo o plantio de novas mudas num período de 3 anos, né? Então ele aqui em defesa, né, dos cafeicultores, ele vai proibir, né, que se plante novas mudas de café. Ele ordenou aqui que houvesse a queima de milhões de sacas de café para tentar tirar o país da crise, né, que era aquela crise que aconteceu lá atrás, foi a crise, né, de 29. Várias sacas de café foram estocadas, né, com o objetivo de evitar a superprodução e tentar recuperar o preço do café. Para tentar diversificar a produção agrícola, o governo incentivou aqui, né, o plantio de outros produtos, como o algodão, a cana-de-açúcar, óleos vegetais, as frutas tropicais, para ver se conseguiam tirar o país aí da crise, né, causada aqui pela crise de 29. O governo Vargas procurou estimular o desenvolvimento industrial com o objetivo de substituir os produtos importados. Então, durante o governo dele, houve um investimento aqui nos produtos internos, né? Então não se comprava produtos exportados, né? Deveriam comprar somente produtos nacionais. Ele aumentou aqui as taxas de impostos sobre os produtos importados, para ver se diminuíam aqui, né, a venda de produtos importados aqui dentro. Diminuiu os impostos sobre a indústria nacional,
para tentar estimular aqui a produção e o consumo de produtos nacionais, né? Tanto é que essas medidas que foram tomadas, né, pelo Getúlio Vargas era para tentar restabelecer a economia do país, né? Então, para isso, ele vai incentivar no processo de industrialização, ele vai fundar aqui empresas estatais, né, no quais essas empresas estatais vão atuar em vários campos, como o campo da siderúrgica, da mineração, criando então duas empresas, que foi a Companhia do Vale do Rio Doce, destinado à exploração de minério de ferro em Minas Gerais, e a Companhia Siderúrgica Nacional, instalada no Rio de Janeiro. Apesar, gente, do desenvolvimento aqui, do investimento no setor industrial, ele não conseguiu superar a tradição, né, que o país tinha aqui, que era a tradição da agricultura de exportação. Então, mesmo ele incentivando aqui, né, na agricultura, aliás, mesmo ele incentivando a indústria, né, a indústria ainda até esse momento não conseguiu, né, superar aqui a produção agrícola. Desfile de operários da CSN, que era a Companhia Siderúrgica Nacional. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o trabalho. Quais foram as medidas tomadas pelo Getúlio Vargas, né, para tentar melhorar aqui a oferta de emprego? Então, ele tentou aumentar aí o número de indústrias, né, consequentemente, essas indústrias, então, contratou um número maior de operários, que emigraram do Nordeste, fugindo da seca e da expulsão de suas terras. Ampliou-se a consciência dos trabalhadores que era necessário lutar pelos seus direitos. O governo federal elaborou uma política trabalhista aqui que tinha dupla função, a função de conquistar a simpatia dos trabalhadores, exercer domínio sobre eles, controlando aqui os sindicatos. Essa política foi inspirada na Carta del Lavoro, que significava a Carta do Trabalho, criada aqui pelo regime fascista, né, italiano. Lembra que eu falei para vocês, lá no início, que o Getúlio Vargas tinha um fascínio muito grande pelo regime fascista. Por isso, então, ele vai trazer algumas ideias do regime fascista para o Brasil, que seria, então, essas duas leis, essas duas políticas trabalhistas aí, né, que era tentar conquistar a simpatia dos trabalhadores e exercer um domínio sobre eles, né, controlando aqui os sindicatos. Ele estipulou aqui, então, leis trabalhistas, né, que foi, então, a instituição do salário mínimo, férias remuneradas. Então, ele queria agradar os trabalhadores para depois, né, aqui conquistar e depois, né, ter aqui o apoio dos trabalhadores. Ele diminui, então, a jornada de trabalho para 8 horas diárias, a proteção do trabalho da mulher e do menor, a estabilidade do emprego através da CLT, né, que é a consolidação das leis trabalhistas, né, que é trabalhar de carteira assinada, que foi criada em 1943, né, a carteira. Vargas apresentou aqui como o grande protetor dos trabalhadores. Ele ficou conhecido aí, entre aspas, como o pai dos pobres. E para reforçar essa imagem, ele começa sempre, o seu discurso utilizando trabalhadores do meu Brasil. Né? Aqui o governo Vargas pregava a conciliação entre trabalhadores e empresários e colocava-se como uma espécie de juiz, né, entre o conflito aqui entre empresário e o trabalhador. Aqui nós temos, então, algumas charges, né, com relação a essa questão, né, de tentar ganhar aqui o apoio, né, dos trabalhadores. Né? Aqui nós temos, então, algumas imagens, a instituição até do 1º de maio e o fim do Estado Novo. Né? Nós temos aí, então, né, o que vai desencadear, né, esse processo de fim aí do Estado Novo. Com a derrota, né, do sistema nazista e fascista na Europa, gente, Getúlio Vargas decidiu, então, antecipar-se aos seus adversários e liderou, então, uma abertura democrática. Então, temendo ser derrubado, o que ele faz? Ele abre aqui, né, ele vai liderar aqui uma redemocratização, né, fixando prazos para a eleição presidencial em fevereiro de 1945. Temendo, então, ser deposto, né, aí ele, né, convoca as eleições. Ele vai conceder anistia aqui ampla para todos os condenados políticos, libertou os comunistas presos, entre eles o Luiz Carlos Prestes,
que era um dos principais líderes lá daquele movimento da ANL. Foram reorganizados aqui os vários partidos políticos, né? Criou aqui a UDN, né, que é a União Democrática Nacional, o partido, né, o PSD, o Partido Social Democrático, o PTB, o Partido dos Trabalhadores Brasileiros, o PSP, Partido Social Progressista, foi legalizado o PCB, o Partido Comunista do Brasil, que agia, inclusive, aqui na clandestinidade. As eleições, então, foi marcada para 2 de dezembro de 1945, e naquele momento concorria para as eleições o general Eurico Gaspar Dutra, que era, então, aqui do PSD e do PTB, e contava com o apoio de Vargas, o brigadeiro Eduardo Gomes, da UDN, e o engenheiro Ed Fiuza, do PCB. Vargas fazia o jogo político contraditório, pois apresentava apoiar Dutra e estimulava, então, um movimento popular que prendia sua permanência no poder, que era o queremismo, palavra derivada do grito popular "Queremos Getúlio". Ele lançou aqui, gente, o Gaspar Dutra como um testa de ferro, né? O general aqui, Dutra, era mais um testa de ferro do Getúlio Vargas. Foi uma medida traiçoeira utilizada por ele para continuar no poder, né? O queremismo era apoiado pelos membros do PTB e do PCB. Aí tem aqui o povo indo nas ruas, né, dizendo queremos o Getúlio. O povo não aprende, viveu em ditadura e quer o sujeito de volta. Vai entender o povo brasileiro. Nesse momento, gente, de prestígio, o governo lançou a lei antitrust em junho de 1945, limitando, então, a entrada de capital estrangeiro aqui no Brasil. Essa lei antitrust, gente, ela proibia e limitava aqui quantas empresas, né, internacionais podiam vir se instalar aqui no Brasil. Essa lei, gente, ela provocou, então, uma série de reações aqui contra os representantes das empresas estrangeiras, especialmente as dos norte-americanos. A oposição temia que Vargas continuasse no poder e que impedisse a realização das eleições presidenciais. Assim, gente, eles uniram força para derrubar o Getúlio da presidência, né? Em 1945, 29 de outubro de 1945, tropas do Exército, liderados pelos generais Góes Monteiro e Eurico Gaspar Dutra, cercaram o governo aqui, que era o Palácio do Catete, né, no Rio de Janeiro, e obrigaram Vargas a renunciar. A presidência da República, então, foi entregue, né, ao José Linhares, que era o presidente do STF, colocando, então, fim ao Estado Novo, né, derrubando, então, o governo do Getúlio Vargas e dando fim aqui ao Estado Novo. Dutra, com o apoio de Vargas, venceu as eleições presidenciais. E nós iniciamos, a partir daqui, né, uma nova realização, um novo modelo político aqui, que nós vamos falar nas próximas outras aulas. Gente, eu espero que vocês tenham entendido. É muito conteúdo, né, que a gente tem que estudar, né? Então, às vezes, vai atropelando, não dá para a gente ficar preso aqui muita informação. Vocês têm que complementar aí os estudos de vocês através das leituras de outros textos, para ajudar vocês a compreender melhor aí o que foi trazido para vocês, né, aqui nesse texto que eu trouxe, e aí fazer um debate, né, depois com o professor, fazer alguns questionamentos, né, para ajudar a vocês a compreender melhor aqui o texto. Então, eu quero deixar para vocês, na aula de hoje, um grande abraço. Qualquer dúvida, eu estou aqui para atendê-los, né? Se precisar, é só me chamar das 7 às 11, que eu estarei aqui para bater um papo com vocês sobre o texto ou sobre qualquer outras coisas, né, aqui sobre a aula de História ou Geografia que vocês queiram conversar. Então, até mais, fui e até a próxima videoaula.